mimimi, sou jovem, faço o que bem entendo. O fato de a mulher só poder votar em 1897, depois de 21 anos de muita luta, muitos protestos e greves, não tem nada a ver com feminismo? Você consegue se imaginar vivendo em um mundo em que garotas são obrigadas a se casar? Isso era muito comum no passado e ainda hoje acontece em alguns países da Ásia Meridional e da África subsaariana. Antigamente, na época da sua bisavó ou avó, as mulheres tinham que continuar casadas mesmo que estivessem infelizes. Elas não podiam se separar, mesmo que o homem as traísse, porque ficariam mal faladas. Isso só mudou em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada. Ou seja, antes disso, mesmo que a mulher apanhasse do marido, ela não poderia se separar, nem procurar ajuda ou denunciar. Hoje, as coisas são diferentes. Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que presta apoio àquelas que sofrem violência doméstica. Se você parar para pensar, foi há apenas 54 anos que a mulher passou a ter direito à herança e a requerer a guarda do próprio filho. Em relação aos estudos, durante muitos anos, as escolas para mulheres eram totalmente voltadas para o trabalho manual e doméstico. Garotas só puderam frequentar a faculdade a partir de 1879 e mesmo assim elas sofriam preconceito. Até a época da Revolução Industrial, a mulher só podia ser dona de casa, não havia outra opção. Foi a partir deste período que ela começou a trabalhar em fábricas. Ainda assim, ela precisou da autorização do marido até 1962. Você pode viver em um ambiente de liberdade absoluta e ignorar essas conquistas. Você pode achar que tudo isso é vitimismo. Pode até se conformar em ganhar menos que os homens, apesar de ter o mesmo currículo, ou fingir que não te assusta o fato de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Se ainda assim você achar que toda essa história de feminismo é mimimi, é hora de dar replay no vídeo. Entre os direitos das mulheres e as lutas para a igualdade das minorias em geral estiveram sempre lado a lado. Colonial não houve muito êxito. Vivia-se uma cultura de forte repressão às minorias, desigualdades e patriarcado. As mulheres eram objetos, propriedade de seus pais, maridos, irmãos ou quaisquer fosse o chefe da família. Nesse período, o foco dessas lutas eram sobre carências extremamente significativas, como direito ao voto, à educação, ao divórcio e acesso ao mercado de trabalho. Durante o Império, as mulheres conquistaram o direito à educação e a primeira escola para meninas foi fundada no Brasil pela ativista Dionísia Gonçalves. Mas as mudanças apenas aconteceram a partir do momento que as greves começaram, como por exemplo a greve de 1907, que foi a greve das costureiras, e a de 1917, que teve uma grande influência dos imigrantes europeus, que também buscavam por melhores condições de trabalho nas fábricas, em maioria têxtil, que era onde o trabalho feminino predominava. Entre as reivindicações que elas fizeram estava a regularização do trabalho feminino, a jornada de trabalho apenas por 8 horas e a abolição do trabalho noturno. E essas reivindicações elas foram atendidas pelo governo. Em 1928 foi legalizado o primeiro voto feminino no Brasil e eleita a primeira mulher do Brasil pelo cargo de prefeita. Ambas as conquistas foram anuladas logo em seguida, mas deram mais ênfase à luta das mulheres. No início do século XX, são retomaram então as discussões pela participação das mulheres no Brasil. É fundada então em 1922 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, onde as principais batalhas eram o voto e a participação feminina no mercado de trabalho. Em 1932, no governo de Getúlio, foi garantido o sufrágio feminino, sendo inserido no corpo do texto do Código Eleitoral Provisório direito ao voto das mulheres e a candidatura. Conquista que só seria plena na Constituição de 1946. Anos após o Decreto de 32, é eleita Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil, integrante da Assembleia Constituinte nos anos. Em 1940, as mulheres conquistam o direito do aborto
seguro em duas situações. A primeira, quando a vida da gestante corre perigo, e a segunda, gravidez resultante de um estupro. Apesar das mulheres estarem no mercado de trabalho desde a República Velha, só em 1962 que as mulheres casadas passam a trabalhar sem precisar da aprovação dos maridos. Antes do período do Estado Novo, as mulheres conseguiam dividir suas ideias e compartilhar experiências por meio de jornais, reuniões e até mesmo a arte. Mas durante o período de ditadura no Brasil, os movimentos feministas eles tiveram uma certa censura, então foi muito complicado conseguir expressar a sua opinião. Mesmo com a censura, podemos destacar a criação da Fundação das Mulheres, a aprovação da Lei do Divórcio e a criação do Movimento Feminino pela Anistia, em 75, que também foi considerado o Ano Internacional da Mulher. Porém, apenas na década de 80, tivemos o primeiro Conselho Estadual da Mulher e a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, ambas no estado de São Paulo. O movimento feminista traz em sua trajetória grandes conquistas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Porém, a caminhada ainda é grande quando se pensa em direitos das mulheres e igualdade entre gêneros. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é vítima de homicídio. E 372 por mês. Homens ganham 30% a mais que as mulheres com o mesmo nível de instrução e idade. A Lei Maria da Penha. Ela foi criada em 2006 e foi uma das grandes vitórias do movimento feminista. O nome homenageia uma farmacêutica chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que após anos de violência domiciliar acabou ficando paraplégica. A lei ela visa punir de forma mais efetiva os homens agressores no âmbito familiar e domiciliar e contribuiu para a diminuição em 10% sobre os casos de assassinatos contra as mulheres. Entre a punição para a agressão física se enquadram violência psicológica, sexual e patrimonial, além de proteção à mulher denunciante. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, foi sancionado a lei que torna qualificado o homicídio quando realizado contra mulheres em razão de gênero, e o incluindo no rol de crimes hediondos. A lei prevê que homens e mulheres são iguais, diante de direitos e deveres. Uma conquista muito grande comparada ao Código Civil de 1916, que diziam que mulheres eram incapazes de realizar atos sem a autorização do marido. Outro grande avanço do movimento feminista foi a licença maternidade remunerada. Direito à liberdade de pensamento, direito à informação e educação, direito à privacidade, saúde e proteção, direito a construir relacionamento conjugal e planejar a família, direito de decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade, à participação em política, direito a não ser submetida à tortura e mal. Todas essas conquistas, as mulheres ainda estão longe de chegar à etapa final na corrida por direitos. Combater a desigualdade de gênero persiste como um grande desafio no mundo todo. A desigualdade salarial, a violência contra as mesmas e a baixa representação política são algumas das inúmeras questões que deixam os homens muito à frente das mulheres nessa Pode falar? Meu nome é Matheus Brandão Procópio e tenho 8 anos. Eu vou falar sobre coisas que são de meninas e de meninos. Que muitas pessoas acham que brinquedos de menino e brinquedos de menino, mas tudo é de menino e de menino. Elas falariam que eu sou menina. Por quê? Porque eu tô usando uma cor que normalmente as pessoas falam que é de menina. Eu diria que você pode usar se você quiser. Aí se as pessoas te falarem que você é menininha, deixa pra lá, elas continuam usando. Fala o que você quer. É que um dia eu e minha mãe
tava arrumando meu carrinho de rolemã pra eu ir brincar. Aí veio o pai de uma amiga minha, que mora lá na minha rua, veio com um caixa de mercado de brinquedo rosa e veio falar: ô Matheus, ó, tô pra você. Aí eu falei: tá. Aí ele falou: tô pra você. Aí eu queria fazer uma piada, achando que eu ia falar: não, esse negócio é rosa, não quero. Não, eu fiquei falando: tá. Ele ficou tentando fazer a piada. Que eu gosto do estilo, às vezes, dos negócios de menina. Aí eu pensei que podia ter, tipo, a casa inteira do Batman, porque normalmente eles só fazem esse tipo de brinquedo que você vai com o bonequinho, faz ele dormir, vai andando, vai pra piscina, faz isso só de brinquedo de menina. Tipo o brinquedo da Barbie, da Polly. Só a menina pode fazer comidinha. Eu fiz uma massinha lá na minha casa, aí eu brinquei de comida com ela. E aí você brincou que você cozinhou o quê? Churrasco. A minha prima, ela chama Rafaela. Aí ela tem 3 anos. Só porque a Rafaela faz mais coisas, ela fica de ponta cabeça, faz esses negócios. A mãe dela fala: isso não é coisa de princesa. Mas ela pode ser uma princesa, ela pode ser maluqueira, pode ser do jeito que ela quiser. Tem gente que fala que beijar homem é gay. E falam que isso é ruim, mas não é ruim. Por que não é ruim? Porque cada pessoa tem um jeito.